Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Neste momento iremos refletir juntos com o Padre José Augusto o Evangelho do Dia, uma belíssima homilia e reflexão para você aqui do canal. Peço a sua colaboração, a sua inscrição, deixando o seu like, o seu joinha, ou seja, curtindo e compartilhando com seus amigos e familiares esse vídeo, tá bom? Te agradeço por isso, muito obrigado. Vamos acompanhar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 19 do Evangelho de São Lucas, a partir dos versículos 45 a 48, nós vemos agora Jesus zeloso pela casa de Deus. A minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. A casa de Deus, que foi feita, criada para que nós pudéssemos prestar o culto a Deus, na celebração da Santa Eucaristia, onde acontece o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E, infelizmente, aqueles que eram os responsáveis, como aqui os sumos sacerdotes e os mestres da lei, já estavam se desviando do caminho. A casa de Deus já não estava mais sendo a casa de Deus. Estava sendo um covil de ladrões, como Jesus nos ensinou, como Jesus fala. E aqui nós vemos que, na medida em que Jesus se aproxima da morte dele, as autoridades religiosas daquele tempo estavam cada vez mais decididos a matá-lo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo. E Jesus deixou isso bem claro para todos nós, que todos aqueles que o seguissem iriam ter que passar pela mesma situação que ele passou. Se quiserdes me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la, e aquele que não quiser perder a sua vida por causa de mim vai perdê-la. E na história da igreja, meus irmãos, nós vemos isso acontecer diante de todos aqueles que foram verdadeiramente seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, a igreja comemora Santa Cecília, mártire. Ela foi uma dessas pessoas. Hoje, nós sacerdotes nos revestimos de vermelho para celebrar a entrada de Santa Cecília no céu, porque ela foi martirizada. Mas quem foi, na verdade, Santa Cecília? Aquela que é a padroeira dos cantores, dos músicos. No transcorrer normal de sua vida, quando jovem, ela foi prometida e dada em casamento a um jovem chamado Valeriano. No dia do casamento, ela estava muito triste. Então ela chamou seu noivo e disse a ele toda a verdade sobre sua fé. Disse que tinha feito voto de castidade para Deus e começou a falar das glórias de Deus e de Jesus Cristo ao jovem, que a ouvia boquiaberto com a força de suas palavras e a convicção
que vinha de seu coração. Imagina, meus irmãos, nesse tempo que nós vivemos, que tudo está voltado para a sexualidade, tudo está voltado para o prazer, tudo está voltado para esse erotismo. As jovens de hoje, os jovens de hoje já se entregaram totalmente ao mundo. E nós encontramos meninas novinhas que já vivem uma vida de sexualidade ativa, e rapazes também. Nós nos deparamos agora com essa mulher, com essa jovem Cecília, que já tinha feito o voto de castidade, de ser inteiramente de Deus. Um casamento que foi forçado, e no dia do casamento ela deixou bem claro ali para Valeriano que ela era de Deus, que ela pertencia a Deus. Tamanho foi o poder das palavras de Cecília, que após ouvi-la, ele se converteu e entendeu a promessa de sua noiva e disse que iria respeitá-la em sua decisão. Mulher decidida. Quando uma pessoa é convicta dos seus conceitos, dos seus propósitos, a outra pessoa ela vai entender. Mas quando a pessoa fica falando ali no meio termo, meio com medo, isso não acontece. Então ele se converte. Aquela mesma noite ele recebeu o batismo. Um pagão foi batizado pela força da palavra daquela jovem que disse que ela era inteiramente de Deus. Valeriano contou o que ocorrera para seu irmão Tibúrcio, e este também, impressionado, se converteu. Ambos eram pagãos. Santa Cecília, então, vendo as maravilhas que Deus estava operando através dela, agradecida, cantou para Deus: Senhor, guardai sem mancha o meu corpo e minha alma, para que não seja confundida. Essa é a oração que todos nós deveríamos fazer neste mundo paganizado, sexualizado, erotizado. Senhor, guardai sem manchas o meu corpo e minha alma, para que não seja confundida. Foi um canto inspirado e emocionante que tocou profundamente o coração de todos. Daí vem o fato de ela ser considerada a padroeira dos músicos cristãos. Esse detalhe é importante. Padroeira dos músicos cristãos, não é de qualquer músico, não. Esses músicos aí que cantam essas aberrações, essas músicas que não tem letra nenhuma no fundo, não tem ensinamento nenhum, que não leva para Deus, mas leva para o diabo, na verdade. Ela é a padroeira dos músicos cristãos. E que, através de Santa Cecília, os cristãos pagãos se tornem cristãos, como Valeriano e seu irmão Tibúrcio. O prefeito de Roma, Túcio Almárcios, teve conhecimento da conversão dos dois irmãos e quis o tesouro dos dois irmãos nobres e ricos. Os dois irmãos, porém, já tinham distribuído todos os seus bens aos pobres. O prefeito de Roma exigiu então, sob pena de morte, que os dois abandonassem a nova fé. Os dois, porém, alimentados com a força do cristianismo nascente e cheios de poder de Deus, não renegaram sua fé, assim foram condenados à morte e decapitados. Estão vendo, meus irmãos, a convicção aos ensinamentos da Igreja Católica, à doutrina, ao Evangelho, à Palavra de Deus. Essa convicção diante desta verdade, até mesmo diante dos algozes. Aquele cristão que tem a certeza das coisas, ele não abandona a fé. Como disse São Pedro, lá nos Atos dos Apóstolos: a quem eu devo obedecer? Aos homens ou a Deus?
E ele ali fala: eu vou obedecer a Deus, ainda que seja preciso dar a vida, ainda que seja preciso morrer. Aí Santa Cecília, depois da morte de Valeriano e seu irmão, foi chamada ao Conselho Romano logo em seguida. Isso aconteceu provavelmente no ano 180. E o conselho exigiu primeiro que ela revelasse onde estaria o tesouro dos irmãos. Ela disse que tudo já tinha sido distribuído aos pobres. O prefeito, furioso, exigiu que ela renunciasse à fé cristã e adorasse aos deuses romanos. Cecília negou-se, mostrando muita coragem e serenidade diante de todos. É assim, meus irmãos, que o diabo quer. O diabo quer que nós adoremos a Ele. O diabo quer que nós demos as costas a nosso Deus. Mas nessa convicção, nessa determinação e na serenidade, nós não vamos fazer isso. Condenaram-la à tortura. Mas estando ela diante dos soldados romanos para ser torturada, ela falou a eles sobre as maravilhas de Deus, sobre a verdadeira religião, sobre sentido da vida, que é o seguimento de Jesus Cristo. Ela não perdeu tempo. Até nos últimos momentos, ela falou de Jesus. Ela quis levar a salvação àqueles que queriam tirar a salvação dela. Soldados maravilhados com uma mensagem que nunca tinham ouvido ficaram do lado de Cecília, dizendo que iriam abandonar o culto aos deuses. Essas inúmeras conversões foram milagres que Deus operou através de Santa Cecília para que essas pessoas alcançassem a felicidade e a salvação. Peçamos hoje, meus irmãos, por meio de Santa Cecília, que o Senhor nos dê o dom da palavra, para que nos relacionamentos que nós tivermos no dia a dia, o Espírito Santo possa vir sobre nós e as pessoas tenham convicção daquilo que nós estamos falando e elas se convertam. Porque não pode existir dentro do coração de um católico o maior desejo do que a sua salvação e a salvação dos outros. Não vamos aí pelo caminho do medo, do respeito humano. Quantas pessoas você convive com você que não quer mais saber de Deus, que está longe de Deus, que estão vivendo uma vida totalmente errada, totalmente oposta a Deus, e você tem levado esse evangelho para essas pessoas como Santa Cecília fez? Você está entendendo? O prefeito, então, aborrecido e furioso, deu ordens para outros algozes trancarem Santa Cecília no balneário de água quente do seu próprio castelo, logo na entrada dos vapores. Ali ela seria asfixiada pelos vapores ferventes que aqueciam as águas. Ninguém conseguia ficar ali por mais de alguns minutos. Era a morte certa. Porém, para surpresa de todos, milagrosamente ela foi protegida e nada lhe aconteceu. Todos ficavam impressionados com a fé daquela jovem frágil, que enfrentava a morte sem receio por causa da grande fé que tinha em seu coração. Mas o prefeito, irredutível, mandou que ela fosse morta com 3 golpes de machado em seu pescoço. O algoz obedeceu, mas não conseguiu arrancar sua cabeça, coisa que ele estava acostumado a fazer com apenas uma machadada. Santa Cecília permaneceu viva ainda por 3 dias, conversando e dando conselhos a todos que corriam para vê-la e rezar por ela. Por fim, pressentindo sua morte iminente, Santa Cecília pediu para o Papa entregar todos os seus bens aos pobres
e transformar sua casa numa igreja. Antes de sua morte, em seus últimos momentos neste mundo, sentindo que sua missão estava cumprida, mesmo ela sendo ainda tão jovem, Cecília conseguiu cantar louvando a Deus, cantando as maravilhas de Deus. É por causa disso, meus irmãos, que ela é a padroeira dos músicos, como eu já havia falado, e da música sacra. Depois disso, a fisicamente frágil e interiormente forte jovem romana que desafiou os poderes deste mundo, entregou seu espírito ao Pai. Após sua morte, ao Pai Celestial. Após sua morte, ela foi sepultada pelos cristãos na catacumba de São Calixto e desde então passou a ser venerada como mártir. Que coisa maravilhosa! Que Deus nos dê a graça da perseverança que os mártires tiveram, da perseverança que Santa Cecília teve. Vamos, meus irmãos, nos opor a este mundo que se opõe a Deus. Peçamos a Deus a graça de vivermos a castidade. Você que é jovem, que pretende um dia casar, que você viva a castidade no seu namoro. Não permita que o seu namorado toque no seu corpo, ou que sua namorada toque no seu corpo, rapaz. Viva a santidade, se consagre inteiramente a Nossa Senhora. Namore em lugares públicos, porque assim vocês não terão a oportunidade de fazerem coisas que não devem. Se livrem de todo tipo de pornografia que a internet muitas vezes propõe e dá. O YouTube dá aquilo que você procura. Se você procura pornografia, ele vai te dar pornografia. Se você procurar as coisas de Deus, o YouTube vai dar as coisas de Deus. Vivemos a pureza de nosso coração. Como disse Jesus nas bem-aventuranças, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Santa Cecília foi tão pura de coração que hoje ela contempla a face de Deus. Hoje ela vive voltada inteiramente para o Senhor. É de admirar, não é verdade? É de admirar. Ver esta mulher que foi proposta a casar-se com um homem que ela não queria, porque ela já tinha se consagrado inteiramente a Deus. Na noite das núpcias, ela declara para ele: eu sou de Deus e não vou me permitir de ter nada com você, porque eu sou toda de Deus. Isso foi a consagração que ela fez. E o esposo dela, vendo, se convenceu e se converteu também, porque ele era um pagão. Vivamos a pureza de coração. E aqui eu digo mais uma vez, você que é jovem, se prepara para o matrimônio, viva a castidade. Aí sim, depois de casados, vivam aquilo que precisa ser vivido para dar filhos para Deus. Como diz na carta aos Hebreus, que o leito conjugal não seja um lugar de profanação, que seja um lugar sagrado, onde o homem e a mulher se unem para dar filhos a Deus, não para fazer orgias e tudo mais. E que nós sacerdotes, as religiosas, os religiosos, possam viver plenamente a castidade. Que Santa Cecília nos conceda então a graça de sermos os mártires desses tempos tão difíceis em que nós estamos vivendo, onde as orgias, as pornografias e tudo mais está sendo exaltados. Que nós sejamos puros de coração. Ó Virgem Santíssima, não permitais
que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, guardai sem mancha o meu corpo e minha alma, para que não seja confundida. Que Deus nos conceda a graça da fidelidade.